Boa noite, irmãos. Sei que muitos irmãos estão cansados do dia, mas sei também que a palavra de Deus nos revigora e por isso você pode surpreender-se enquanto estiver estudando a palavra de Deus, esquecendo-se que está cansado desse intenso dia de trabalhos. Meus irmãos, eu quero parabenizar ao pastor Wagner e todos os irmãos que aceitaram o desafio de presidirem a associação para os próximos 2 anos e dizer aos irmãos que realmente é um trabalho árduo, mas que pode ser altamente prazeroso. Todas as vezes em que os irmãos puderem lembrar das igrejas e das pessoas que foram auxiliadas, e pessoas e igrejas que os irmãos puderam influenciar positivamente, isso é, pastor Wagner, aquele tipo de recompensa que Deus nos dá. Ele nem precisaria nos dar, porque a salvação, irmãos, já é completa como recompensa, ou melhor, como recompensa não, mas como bênção do Senhor. Mas Deus, em sua graça, ainda nos dá a alegria de poder servir e de ouvir que pessoas foram ajudadas por nós. Que Deus sustente ao irmão, ao pastor Daniel, na coordenação dessa bela associação, que o Senhor também sustente ao pastor Felipe e à igreja aqui em Extrema, a fim de que os irmãos sejam extremamente dedicados ao Senhor na missão. Parabéns, a cidade é muito bela. Eu, de fato, tenho me surpreendido, porque sempre passava na 381 e via a cidade, mas não tinha ideia de como a cidade era, e é uma cidade muito bonita, e dou graças a Deus porque aqui há um povo que em nome do Senhor tem proclamado o Evangelho. Meus irmãos, está comigo a minha esposa, eu quero pedir que ela fique em pé. É sempre agradável para mim revê-la. E a Samela está me acompanhando. E nossos filhos, a Susan com 5 anos e o Tarsis com quase 3, fará de hoje a 1 semana, desceram agora para o culto infantil. O Tarsis, todos os dias em nossa igreja, quando é a hora do papai pregar, ele faz aquela mesma manifestação de desagrado. Eu não sei se ele deseja ser pastor e por isso ele quer subir comigo sempre à plataforma, ou não sei se ele ainda não entendeu bem o que é a igreja e por isso ele fica inconformado que o pai de ninguém sobe, só o pai dele. Todo mundo fica com o pai e o pai dele sempre pula fora e deixa ele por ali. Eu dou graças a Deus porque sempre que tenho atendido convites, mesmo fora do estado, eu tenho me esforçado para estar com eles, porque nós não temos parentes em Divinópolis, não temos absolutamente ninguém que tenha conosco um laço sanguíneo, e é muito difícil deixá-los na cidade, apesar da igreja sempre nos assistir muito bem. Então eu prefiro que eles estejam comigo. São as pessoas mais preciosas que eu tenho, eu não posso deixá-los sozinhos, né? Meus irmãos, eu pela manhã compartilhei com os irmãos o que a palavra do Senhor fala acerca da nossa fé. Mas falei do prisma da igreja, da coletividade. Uma igreja que deseja ser fiel a Cristo hoje precisa se esforçar por conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Agora eu quero falar do indivíduo, do crente, eu quero falar sobre o estilo de vida cristão. Se você puder, fique em pé, nós leremos Atos 11, versículos 19 a 26. Esse livro que nos apresenta a história primeira da Igreja de Cristo, a história inicial da igreja primitiva, a história do primeiro século, vai nos conduzir à meditação acerca do estilo de vida que deve marcar o cristão, aquele que é discípulo de Cristo, aquele que é chamado de cristão, aquele que tem prazer hoje em dizer que é cristão e talvez não tenha percebido ainda o que está por trás dessa nomenclatura, desse título. É muito mais do que eu e você podemos pensar. Atos 11, 19 a 26 diz-nos assim: Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses,
os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Podem assentar. Depois da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, nesse momento que a igreja vive, pós-Pentecoste, muitos cristãos deixaram Jerusalém. O ambiente em Jerusalém não era favorável aos cristãos. Em Atos, capítulo 8, versículo 4, é dito que os que foram dispersos, e dispersos porque, como diz Atos 8:1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. Meus irmãos, esse é o quadro maior daqueles dias. A igreja mãe, e digo isso só de modo ilustrativo, a igreja de Jerusalém estava no olho de um grande furacão chamado perseguição àqueles que insistiam em seguir a um certo Cristo difamado por judeus e incompreendido pelos demais que viviam no mundo helênico. Aqueles que viam a cruz de Cristo ou como escândalo, no caso dos judeus, ou como loucura, no caso dos gregos. Esses, então, irmãos, diante de tão grande perseguição, foram dispersos. Atos 8:1 diz que, com exceção dos apóstolos, foram dispersos todos pelas regiões da Judéia, deixaram Jerusalém e foram para os arredores da Judéia e também foram para Samaria. No versículo 4 é dito que, enquanto eram dispersos por toda parte, anunciavam a palavra. E, meus irmãos, o sangue dos cristãos martirizados, na verdade, regou o crescimento da árvore frondosa que, como Jesus diz, é o reino de Deus. No princípio, muito pequena, depois frondosa, aninha a muitos. Esses que foram dispersos, anunciando a palavra, chegaram a Antioquia. E é importante que você entenda que nada há para o Deus soberano que seja surpresa para Deus, e nada há permitido por Deus que não tenha como fim último a glória do seu nome e o progresso do Evangelho. Onde esses foram parar? Em Antioquia. Muito obrigado, minha irmã. Foram parar na capital da Síria, que já tinha uma grande comunidade judaica naqueles dias. Muitos judeus convertidos, tendo que sair de Jerusalém, pensaram onde encontrariam conterrâneos. Um dos destinos era a Síria. Onde encontrariam um lugar de relativa tolerância religiosa? A capital da Síria, Antioquia, seria esse lugar. Onde poderiam continuar testemunhando de Cristo para os seus, os judeus? Antioquia, que tinha uma grande comunidade judaica naqueles dias. Meus irmãos, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Naquela época, primeiro século, já contava com aproximadamente 500 mil habitantes. Para que os irmãos tenham ideia do que isso significa, há estados no Brasil e muitos países mundo afora que não tem sequer uma cidade com 500 mil habitantes. Antioquia já tinha essa população e estava atrás, no quesito populacional, apenas de Roma e Alexandria. A Antioquia estava a 500 quilômetros de Jerusalém, portanto, muito distante. Era conhecida por seu luxo,
e era tão luxuosa e tão exuberante que era a única cidade de todo o Império Romano que já tinha um sistema de iluminação noturna. Hoje nós não percebemos quão especial é isso, porque nos nossos dias, em nosso país, todas as cidades o têm. Mas naqueles dias era a única cidade do Império Romano com iluminação noturna. E atraía muita gente de todo o Império. Tinha um movimentado porto, por onde chegava muita gente, especialmente os turistas daqueles dias. Era gente que ia para Antioquia depois de ter ganho muito dinheiro nas províncias onde viviam, ou depois das guerras vencidas em nome do Império com o soldo das guerras, e iam para Antioquia, para as suas famosas casas de banho, que eram também casas de prostituição, e para as casas de aposta, que eram muitas. Era uma cidade pagã, meus irmãos. O culto a Dáfne reunia algumas centenas de prostitutas em determinadas ocasiões do calendário litúrgico religioso pagão, e aquelas prostitutas litúrgicas se revezavam em atos sexuais contínuos com vários homens, e às vezes homens com homens, para agradar a Dáfne. Como era uma cidade pagã plural, também havia grande destaque para o culto ao deus pagão Apolo e também ao deus ou à deusa Ártemis. Esse é o contexto de quem foi para Antioquia. Dispersos depois da perseguição que vem sobre Jerusalém, vão para uma cidade que admitia cristãos, mas não tinha uma cultura tolerante ao estilo de vida cristão. Se existia um lugar onde o cristão não se tornaria maioria se fiel ao Senhor permanecesse, esse lugar era Antioquia. Nós ouvimos falar da visão missionária da igreja de Antioquia, da beleza do estilo de vida daqueles crentes, mas, meus irmãos, essa beleza é muito maior quando pensamos no contexto árido em que aqueles cristãos estavam e onde eles foram pela primeira vez jocosamente apelidados de cristãos. Hoje, ao ser chamado de cristão, você se alegra, você se anima. É bom que alguém te identifique como cristão. Em Antioquia, ser chamado de cristão, na verdade, era receber um carimbo que dizia: esse daí é estranho, ele não participa das festas dos nossos deuses, ele entende que há tantas práticas negativas que pouco ele faz do que nós fazemos, e ele vive aí num delírio de um tal Jesus, um nazareno, um judeu, que morreu e eles dizem que viram ressurreto. Ser chamado de cristão era ser, de algum modo, apelidado e não denominado. Era ser identificado como um partidário daquele Cristo que na cultura de Antioquia não trazia grande aceitação. Cristo em Antioquia ainda estava por ser conhecido. Meus irmãos, se nós queremos ser integralmente submissos a Cristo, o nosso estilo de vida precisa ser cristão. E eu entendo que olhar para aqueles que primeiramente foram chamados de cristão, como diz o versículo 26, vai nos ajudar a compreender o que é um genuíno estilo de vida cristão. Por isso, eu convido você a olhar para o texto bíblico e perceber como aqueles que foram primeiramente chamados de cristãos viviam e como a palavra de Deus legitima que eles eram de fato cristãos. O estilo de vida cristão é, antes de tudo, viver para a glória de Deus. O versículo 19, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 11, diz que eles foram dispersos por causa da tribulação suscitada após a morte de Estevão. E a morte de Estevão, irmãos, foi impactante para quem esteve na cena do crime. Olhem para Atos capítulo 7, quando a palavra de Deus diz que, cheio do Espírito Santo, Estevão, Atos 7,55, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, vivia para a glória de Deus.
e viu Jesus em pé à direita de Deus. Aliás, o versículo 55 é um versículo trinitário. Aqui está um homem cheio do Espírito, vendo a glória de Deus e ao seu lado Jesus. Meus irmãos, é esse Estevão que, sendo caluniado, tendo contra ele pessoas enfurecidas que rangiam os dentes por sua firmeza, especialmente na defesa de que Jesus era o Cristo, então dão contra ele para o apedrejarem. A palavra de Deus diz que Estevão, sendo alvo de todo esse ódio, versículo 56 diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E isso ele disse para a gente que não suportava mais ouvir a defesa de Cristo, não negou a sua fé, estando diante de tão grande ameaça, porque preso já estava, acusado de um crime que poderia levá-lo à morte, ele já estava, testemunhas compradas ali já estavam, a inclinação, a disposição de quem o julgava era para que ele fosse exterminado. Ainda assim ele viu a glória de Deus e viu os céus abertos, e então arremeteram contra ele, lançaram-no fora da cidade, o apedrejaram, e as vestes dele foram colocadas aos pés de Saulo, o perseguidor dos cristãos. Enquanto apedrejavam a Estevão, esse homem que viveu para a glória de Deus, em oração sendo apedrejado, dizia mais uma vez o nome que muitos ali não suportavam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, sendo apedrejado, clamou de novo, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Meu irmão, você entende o que é viver para a glória de Deus, mesmo quando você não tem qualquer glória nisso? Você entende o que é amar a Jesus de tal modo que ser apedrejado em nome de Jesus é uma honra e não um sinônimo de derrota? Você entende o que é ser apedrejado em nome de Jesus e aquele que se tornou o grande missionário, o grande teólogo, o grande pastor, o grande escritor do Novo Testamento, ser tocado enquanto as vestes daquele homem que com firmeza argumentava nas Escrituras e não negava Jesus era sangrado até a morte? Meus irmãos, aqueles crentes de Antioquia viviam para a glória de Deus, assim como aquele que morreu sendo seguido por uma grande dispersão de cristãos viveu para a glória de Deus. Estilo de vida cristão é o estilo de alguém que vive para a glória de Deus. No versículo 20, Atos 11, 20, as Escrituras nos dizem que aqueles que saíram para pregar somente aos judeus não conseguiram se manter leais a esse estilo pessoal. E quando encontraram síprios e cirenenses em Antioquia, falaram também a estes, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então o que temos aqui, irmãos, é gente que amava Jesus, que muda de lugar onde vivia, mas não muda de vida e continua proclamando Jesus. De início pensa em falar ao povo judeu, mas ao encontrar outros que não são judeus, aqueles que são de origem helênica, que são gregos, também prega para estes, porque eles estavam decididos a viver para a glória de Deus. Eu entendo biblicamente que viver para a glória de Deus é amar ao Senhor além de si mesmo. Quando nós olhamos para a declaração que Paulo faz do seu ministério, uma espécie de biografia ministerial, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ao argumentar a legitimidade do seu ministério, o apóstolo Paulo mostra que ele era assim ministro do Senhor, porque ele com a sua vida amava ao Senhor. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Esse homem amou ao Senhor além dele mesmo. Paulo amou tanto ao Senhor que passou por todo esse percurso de prisões, naufrágios, açoites, traições, conspirações, rejeições, e em tudo isso ele dizia: o meu viver é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para a glória de Deus, irmãos, é servir ao Senhor mesmo quando não temos garantias para a nossa existência nesse mundo. Eu gosto de lembrar aquilo que é dito pelo apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, quando ele diz: amados, não estranheis, não tenham isso como surpresa, não fiquem impressionados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para os experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. É como se Pedro estivesse dizendo: quem disse a vocês que ser cristão é fácil, é bom, é recompensador, é seguro, é bendito. Mas quem disse que ser cristão é coisa simples? Meus irmãos, nada há no Evangelho de Jesus que lembre esse evangelho diluído dos nossos dias, que inverteu as coisas, que torceu as Escrituras, que foi além do que está escrito e que diz que ser crente é viver de triunfo em vitória, é ser cabeça e não cauda, e torce as Escrituras para dizer: nós vamos ser felizes aqui. Meus irmãos, é por conta disso que muitos têm esquecido da doutrina da volta do Senhor. Muita gente não prega mais sobre o novo advento de Cristo, porque ama esse mundo, porque não quer parar para pensar que um dia terá que, obrigado pela morte, sair desse mundo. E, meus irmãos, às vezes nós oramos por crentes que estão muito enfermos e pedimos ao Senhor que os abençoe e que os guarde, que faça o melhor, e eles morrem. E as pessoas lamentam e dizem: nós oramos tanto e Deus não curou. Nós deveríamos dizer: nós oramos tanto que Deus amou tanto a esse seu servo que o recolheu. Irmãos, parece que nós estamos entusiasmados com esse mundo de tal modo que pensar no céu não é uma agenda para hoje. Sinceramente, qual foi a última vez em que, entrando num templo evangélico, você ouviu uma pregação sobre a iminente volta de Jesus Cristo? Você que é líder, qual foi a última vez em que, abrindo a palavra, você disse às pessoas: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem ao Senhor enquanto está perto? Qual foi a última vez que vocês disseram: Ele está às portas e todo olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram o verão em breve? Meus irmãos, o apóstolo Pedro diz: não estranhem, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. O que a palavra de Deus diz é: não há nenhuma glória em padecer, porque você foi morto como ladrão, homicida ou malfeitor. Mas se você, por amor a Cristo, foi perseguido e padeceu, não tenha vergonha, antes glorifique a Deus. Meus irmãos, o que é dito aqui é que aquele que sofre por Cristo é bem-aventurado. O estilo de vida cristão deve ser para a glória de Deus, mesmo quando nós não temos garantias. Não pode ser poesia, irmãos, tem que ser vida.
quando nós dizemos ainda que a figueira não floresça, como cantamos aqui nessa noite, isso, irmãos, tem que ser mais do que poesia, precisa ser compromisso de vida. E aqui eu menciono uma canção do Estênio Márcios, o título dela é E Se? E às vezes em que ele canta em Divinópolis, eu digo, olha, e se você não cantar, você não volta mais aqui, cante E Se? Irmãos, a letra diz assim, acerca do texto de Abacuque. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. Rios campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. E nós pregamos, irmãos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na oliveira, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas e se fosse comigo? Se eu perdesse tudo, eu ainda assim me alegraria em Deus? Aqueles crentes que estavam em Antioquia perderam tudo, irmãos. Perderam o lugar que amavam, porque ali nasceram e ali viviam. Perderam a família, de quem agora estavam distantes, perderam a segurança pessoal, perderam perspectivas profissionais e estavam vivendo para a glória de Deus, é o que o texto bíblico nos ensina. Nas viagens a Cuba, onde estive unido ao projeto liderado pelo pastor Vanuí, eu soube de algumas histórias, porque em Cuba não há nenhuma vantagem em ser cristão evangélico. Teologia da prosperidade em Cuba, meu irmão, não dá certo. O evangelho dá certo em qualquer lugar. Se não transforma vidas em qualquer lugar, não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, primeiro para o judeu e depois para o não judeu, é para todos. Em Cuba, pastor Vanuí, teologia da prosperidade não tem como dar certo, né? Você pode fazer a macumba gospel que quiser, as pessoas não vão enriquecer, porque tudo é do Estado. E eu soube da história de um irmão em Cristo que era militar, e normalmente os militares são comunistas, porque é uma classe muito privilegiada em Cuba, é a classe dos militares. Normalmente são pessoas com benesses que a população comum não tem. E esse homem, já um militar reformado, ao declarar que era cristão e ser batizado, a sua casa foi queimada. Não se sabe quem queimou, mas sabe-se que alguém que não tolerou um comunista militar de alta patente agora se tornar servo de Jesus Cristo. Irmãos, exemplos como esse, que temos aqui em nosso país também, devem ser para nós, irmãos, a demonstração do nosso estilo de vida, do estilo de vida cristão. Muito mais do que o modelo de roupa que usamos. E em minha cidade, na avenida da lateral do prédio da igreja, há um lugar que vende moda evangélica. E eu fico pensando, será que aquelas roupas conhecem a declaração doutrinária? Será que elas dão dízimo? Moda evangélica. O nome da marca eu não vou dizer. Então, irmãos, é muito mais do que a coreografia da vida cristã. É viver para a glória de Deus. Assim viveram os crentes de Antioquia. Viver um estilo de vida cristão é como os crentes de Antioquia viver para testemunhar do nosso Deus aos perdidos. No mesmo versículo 20, o texto bíblico diz que entrando em Antioquia, falaram também aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Salta aos olhos quando o texto bíblico diz que ao chegarem, o texto bíblico, irmãos, nos induz a pensar que estava na ordem das prioridades.
Entrando em Antioquia, já falavam. Chegando a Antioquia, encontravam pessoas e anunciavam o Senhor Jesus. Anunciar o Evangelho é anunciar Jesus em sua morte e ressurreição. E eles faziam isso. Viver um estilo de vida cristão, meu irmão, é viver assim. E o versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles. Eles estavam comprometidos com Deus e Deus os abençoava. E o Senhor os ajudava. E enquanto eles pregavam, o Senhor os abençoava e grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso na pagã Antioquia. Viver para testemunhar de Deus aos perdidos é viver em conformidade, primeiramente, com a palavra de Deus. Nós sempre pensamos em testemunho como uma ação evangelística. Não é só isso. É viver na prática em conformidade com a palavra de Deus. A sua vida ser o apelo vivo para que outros creiam em Jesus, que porque está vivo te deu vida e vida em abundância. Olhem para Hebreus capítulo 13, versículo 9, quando o autor dessa epístola diz que não devemos nos deixar levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. O drama nessa carta escrita inicialmente aos Hebreus é: muitos deles conheceram a Cristo, mas agora estavam caindo da graça, deixando de confiar inteiramente na graça do Senhor e viver pela graça. Agora estavam adotando práticas que não eram necessárias aos cristãos, como uma dieta, e acreditavam que por assimilar certas restrições que os judeus também tinham na alimentação, iriam ser notados como pessoas de piedade. E a palavra de Deus chama isso de falsa piedade. Tem alguma aparência de piedade, o guardar tal dia, o não comer tal alimento, mas nada disso tem valor na luta contra Satanás, é o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, os trejeitos da vida cristã não substituem uma vida em conformidade com as Escrituras. Eles, ao entrarem em Antioquia, vivendo para a glória de Deus, testemunhavam de Jesus e Deus os abençoava de tal modo que muitos criam e se convertiam ao Senhor. O texto bíblico diz: grande número creu e se converteu ao Senhor. Falar intencionalmente de Cristo. Viver para testemunhar de Deus é vivendo em conformidade com a palavra e não perder qualquer ocasião para falar intencionalmente de Cristo. Muito mais, meu irmão, do que o adesivo Deus é fiel no seu carro, vale você abrir os lábios e dizer: Jesus Cristo é o sacrifício aceito por Deus, porque Ele não pecou. E se você quer ter paz com Deus, você precisa, reconhecendo que é pecador perdido, confiar nos méritos desse Jesus em quem não há pecado, e confiando nele, receber os efeitos da obra dele na cruz. Nós precisamos intencionalmente dizer: não é uma mensagem que se adequa a qualquer culto religioso. Deus é fiel, quase todo mundo crê em Deus em nosso país. Pequeno é o número daqueles que se declaram ateus diante do recenseador do IBGE. Nós precisamos dizer intencionalmente: há um nome que está acima de todo nome. Há um nome que agradou a Deus fazê-lo enfermar em nosso lugar. Que há um nome pelo qual podemos ser salvos. Viver para testemunhar de Deus aos perdidos. David Otis Fuller, comentando o texto de Atos 11, pergunta assim: se você fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se você fosse preso num país de perseguição aos cristãos e dissessem: ele é cristão, haveria provas no seu estilo de vida, nas pessoas que você quis converter no poder do Senhor? Haveria provas suficientes para dizer: é claro que ele é cristão, todos nós que o conhecemos sabemos que ele é cristão. Você vive para testemunhar do Senhor? Esse é o estilo de vida cristão. Como eu disse no início,
Estilo de vida cristão, e é o texto bíblico quem nos serve dessa verdade, é viver para a glória de Deus. Mas é também testemunhar de Deus aos perdidos. E segundo o texto bíblico, é viver para investir na igreja de Deus. Observe o versículo 22. Chegou a notícia do que Deus havia realizado por meio dos seus servos na igreja de Antioquia. A notícia chegou na igreja de Jerusalém. Talvez os crentes em Jerusalém estivessem em oração, ó Deus. E estavam, porque os apóstolos, como o texto lido pelo pastor Marcelo aqui hoje à noite, decidiram que eles priorizariam a oração e a pregação da palavra. E certamente eles estavam orando, ó Deus, cuida dos teus servos que foram para Antioquia. Chega a notícia, os que chegaram a Antioquia têm sido firmes na pregação do evangelho. Muita gente tem crido e se convertido. E chegando essa notícia a Jerusalém, os crentes de Jerusalém vibraram e disseram, o reino de Deus está crescendo lá, então cresce aqui. E mandaram então um excelente líder, um diácono de Jerusalém para Antioquia, para saber o que estava acontecendo em Antioquia. De Barnabé, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que era um homem cheio de virtudes. A palavra de Deus nos apresenta esse homem que acabou sendo unido ao colegiado apostólico, e esse homem então enviado a Antioquia, versículo 23, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Vibrando com o que estava acontecendo na igreja de Antioquia. Sai de Jerusalém, comissionado pela igreja de Jerusalém, chega a Antioquia e diz, irmãos, o que eu posso fazer para auxiliar a igreja de Antioquia a crescer e se fortalecer no Senhor? Então, com a sua experiência e conhecimento da palavra, esse homem começa a exortar os irmãos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, a não voltarem atrás do compromisso feito com o Senhor. E o texto bíblico diz no versículo 25, que esse homem foi até Tarso buscar Saulo. O versículo 24 diz que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e pelo trabalho dele, abençoado pelo Senhor, muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, esse homem, Barnabé, é grandemente usado pelo Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que ele vai buscar Saulo. Versículo 26, quando acha Saulo, leva Saulo para Antioquia e diz, Saulo, você precisa ver o que está acontecendo. E mais do que ver o que está acontecendo em Antioquia, você precisa nos ajudar. Nos ajude, Saulo. Levou Saulo para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente, trabalharam muito, irmãos, dia e noite. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de discípulos. Quem vive para investir na igreja de Deus, alegra-se com o desenvolvimento da igreja de Jesus em qualquer lugar. Quando você tem notícias de que a igreja de Cristo vai bem em extrema, você se alegra em sua cidade, porque esse é o estilo de vida cristão. Quando você tem notícias de que uma igreja de Jesus caminha bem e pessoas têm se convertido e vindo ao Senhor, você então se alegra ao dizer que Deus tem sido gracioso em chamar muitos ao arrependimento e à nova vida. Meus irmãos, alegrar-se com o desenvolvimento da igreja é parte da vida de um crente. Quando um crente é indiferente à igreja ou quando ele não é igreja, há que se questionar que ele seja crente, porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus morreu pela igreja. Veja isso em Efésios no capítulo 5, quando nos é dito que Jesus deu a sua própria vida pela igreja. Ele entregou-se pela igreja. E alguns crentes entendem que a igreja é tão defeituosa que não são dignas deles. E eles já não são membros de igreja. Eles dizem que são crentes, mas eles não estão unidos. Eles não mais partilham pão, as orações, a doutrina, a comunhão. E eles são crentes. Mas a palavra de Deus diz que Jesus valorizou essa igreja que é dele, morreu por ela, virá buscá-la para estar com ele eternamente. E há quem não se alegre com a igreja. Como pode ser cristão?
que ouve falar das necessidades da igreja e não se comove para ofertar para que a igreja seja suprida em suas necessidades. E ouve falar de igrejas que precisam de apoio porque estão expandindo-se e ele não se sente parte daquela expansão. O estilo de vida cristão nos leva a nos alegrarmos com o desenvolvimento da igreja de Jesus. Na dinâmica de uma associação de igrejas como aqui, no sul de Minas, meus irmãos, os crentes genuínos haverão de alegrar-se ao ouvir falar de Acerburgo, ao ouvirem falar de Careaçu, e eu estou tentando lembrar aqui alguns nomes que os irmãos mencionaram, até mesmo de Cabo Verde, que é um país da África, mas é uma cidade aqui da região sul de Minas. Meus irmãos, quando nós ouvimos falar do desenvolvimento de outras igrejas nessa região, os crentes, aqueles que têm vivenciado um estilo de vida impregnado de Cristo, hão de se alegrar e participar do trabalho da igreja efetivamente. A palavra de Deus ensina isso, irmãos. Chega a notícia a Jerusalém, versículo 22. Ao ouvirem essas coisas em Jerusalém, dizem: vai Barnabé em nosso nome ajudar. Versículo 23, Barnabé chega lá e vê, e ajuda os irmãos, e prega para os irmãos. Versículo 24, ele está trabalhando para que muita gente se junte ao Senhor. Versículo 25, Barnabé vai buscar Saulo em Tarso. E no versículo 26 estão Saulo e Barnabé trabalhando firmemente pelo crescimento da igreja com a qual eles se reuniam em Antioquia. O texto bíblico diz que reunidos não apenas contemplavam a graça de Deus naquela igreja, mas instruíram muita gente em Antioquia. Na agenda de Paulo, ou Saulo, e de Barnabé, havia espaço para a igreja. E há tantos crentes que não têm espaço para a igreja na agenda. É o que os colegas disseram aqui. Meus irmãos, tudo isso aí é o roteiro daquilo que os pastores, do modo geral, dizem. É isso aí, irmãos. O tempo todo, grandes sonhos e poucos apoiadores. Grandes desafios e poucos ajudadores. Do modo geral, irmãos, os pastores estão cansados. Eu não diria frustrados. Eu não me considero frustrado, não sou. Então é diferente. O frustrado olha para a carreira ministerial e se pergunta se fez a melhor escolha. Na verdade, a escolha é feita por Deus. Mas do ponto de vista humano, ele se pergunta se foi bom ter atendido ao chamado do Senhor para o ministério. Esse é o frustrado. O cansado não. O cansado diz: eu estou no lugar certo. Estou no ministério excelente. Deus me quer aqui. Mas tem sido pesado o ministério. Eu tenho enfrentado fadigas no ministério. É quando o obreiro do Senhor diz: tem sido para mim difícil cumprir a vocação do Senhor. É aquilo que foi dito aqui nessa noite, meus irmãos. Muitas vezes não temos gente com a agenda aberta para a igreja. Irmãos, eu tenho dito na igreja que lidero nesse tempo que Deus não é como eu. Eu sou diplomático e eu tento entender quando alguém diz: eu não dei conta de ir no culto. E ele não foi porque, na verdade, ele estava envolvido com tantas coisas, muitas delas banais, a exemplo das redes sociais. E o grande problema das redes sociais, na minha modesta opinião, é que ela deu voz a quem nunca deveria ter voz. Aí o sujeito vai lá para o Facebook e fica lá: boa segunda-feira para todo mundo aí, não tem nada para dizer. Ou então escreve: olha, não quebre essa corrente. Se você enviar para mais 10 pessoas, você vai ver uma enxurrada de bênçãos em sua vida. Irmão, eu sou o maior quebrador de correntes desse país. Chegou para mim, eu quebro na hora. Eu sou crente, irmãos. Tem crente por aí com medinho dessas coisas. Não, eu não vou quebrar, né? É mentalidade católica, né? Não, você sabe, né? Tem Deus em todo lugar. Vai que essa corrente, pastor Felipe, vai que essa realmente é abençoada, né? Irmãos, eu sou o maior quebrador de corrente. Mandou uma corrente para mim, eu disse coisas assim: olha, você transmite tanta coisa aí, tanta bobagem. Eu acredito que eu não faço isso. E você não vai transmitir? Quero ver se você é crente e vai transmitir essa mensagem. Não faço isso também não, irmãos. Eu quebro corrente, quebro desafio, não me envolvo com essas coisas. Irmãos, crente envolvido em bobagem. Vocês lembram do Orkut? Quem lembra do Orkut aqui?
parabéns, você é um dinossauro. Você é jurássico. Irmãos, o pastor ainda tem? Mas dizem que ele saiu de operação aí. Não entrou lá para conferir não, né? Já acabou, pastor. Eu quero lhe dar essa notícia triste, sem preparação, mas acabou. No ano de 2013, setembro de 2013, eles acabaram de vez com o Orkut. Irmãos, eu lembro do Orkut. Na época, a juventude da igreja que eu liderava lá na Bahia disse, pastor, entra lá no Orkut. Eu disse, no iogurte? Né? É de qual sabor o iogurte? Lá no Orkut. Eu disse, eu vou entrar. E entrei lá. Mas, irmãos, tinha bobagem demais. E tinha gente dedicando horas e horas da vida para aquele trem chamado Orkut. O que é que você lembra do Orkut, meu irmão? Pastor Wagner, o que é que o irmão lembra do Orkut? Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? O Facebook, que muitos já dizem que está superado em tantos outros países, e no nosso começa a ser superado, por exemplo, pelo WhatsApp, não vai ser grande coisa. E vai ter gente que vai lembrar de pensar, 2, 3 horas por dia eu dedicava àquele troço que hoje não é nada. Não lembro de nada, não existe, não faz sentido. Irmãos, gente que não tem agenda para a igreja, mas tem agenda para o Facebook. Pastores, irmãos, qualquer hora do dia ou da noite que você entrar no Facebook, ele está por lá. Tem um que fotografa todo dia o que ele come, no café, no almoço e no jantar. Bem, eu não conheço a realidade dos irmãos aqui, né? Fotografa o cafezinho, né? Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Tem gente que tem agenda aberta para todos os negócios dessa vida. Para o WhatsApp, para Facebook, para novela, para filme, para o lazer, para tudo que os irmãos imaginam, mas não tem agenda aberta para a igreja. Gente que não vibra com o desenvolvimento da igreja e não participa efetivamente do trabalho da igreja. Saulo e Barnabé não apenas se alegraram, como participaram do desenvolvimento da igreja de Jesus em Antioquia. Eles viveram para investir na igreja de Deus. O estilo de vida cristão começa com um perfil semelhante ao de Barnabé. E repito o versículo 24, quando diz que Barnabé era um homem de bem, homem íntegro, homem idôneo, cheio do Espírito Santo, homem que não entristecia o Espírito de Deus, homem de fé, homem crente, homem do Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor no ministério dele. Que nós vivamos impregnados de Cristo, que o nosso estilo de vida seja cristão, irmãos. Assim, seremos integralmente submissos a Cristo. Se o estilo de vida e não apenas o assentimento intelectual da doutrina cristã for cristão. Que Deus nos ajude.